Neemias capítulo 1, versículo 4. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, me usa nesta noite. Não aquilo que eu gostaria de falar, mas aquilo que o Senhor quer que a sua igreja ouça nesta noite. Que neste momento tudo aquilo que não provém de ti, tira do nosso meio agora em nome do Senhor Jesus. Mas, Senhor Espírito Santo, faça a tua vontade, o teu querer, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, é uma palavra muito conhecida, eu gosto muito de ministrar esta palavra, já ministrei várias vezes essa palavra, mas eu tenho certeza que se nessa noite o Senhor colocou no meu coração, é porque pessoas precisam ouvir esta palavra. É que pessoas precisam novamente entender o que tem passado. Eu dei como título da mensagem desta noite, Aprendendo nas Adversidades. Foi o que a Dani falou aqui antes da ministração, antes do ministério de dança, está adorando ao Senhor. Ela falou aqui. E aqui nós lemos um versículo de uma pessoa que chorou. Obrigado, Ricardo, Deus abençoe. Uma pessoa que recebeu uma notícia. Ela recebeu uma notícia que não era boa. Ela recebeu uma notícia que não era aquilo que ela gostaria de ouvir, mas ela ouviu esta notícia. Ela ouviu que o povo, seus pais, a sua família, o povo onde ela cresceu, não passava por um bom momento. O muro de Jerusalém, uma parte do muro estava destruído. O povo estava passando por um momento muito difícil. O povo estava passando por um momento muito delicado. Diz que ele, ao saber desta notícia, ele se assenta. E por alguns dias ele fica chorando. Primeira coisa que eu gostaria de falar neste momento. Irmãos, viva o seu momento de tristeza. Ah, pastor, o que é isso? Não entendi. Há momentos, irmãos, que nós vamos estar alegres. Há momentos que nós vamos estar felizes. Mas há momento do choro, há um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo de sorrir, um tempo de chorar. O tempo que quando alguém que nós amamos muito parte primeiro do que a gente. Vai para a casa do pai antes do que a gente. É o momento de chorar. É o momento de tristeza. É aquele momento que você tem de viver o luto. É aquele momento de você chorar. É aquele momento de você expressar o seu sentimento. É aquele momento que você tem de dizer como você era importante para mim. Enfim, de você ter o seu momento de choro. É preocupante quando você vê alguém, quando você está num velório muito forte, muito tal. Não. Deus sabe todas as coisas. Sim, Deus sabe todas as coisas. Ah, ele dormiu. Sim, ele dormiu. Sim, ele voltou para a casa do pai antes do que eu. Sim, mas você tem que viver aquele momento. Porque aquela pessoa que não vive aquele momento, quando ela chega em casa ou quando passa alguns dias, é aí que vem a tristeza. É aí que vem a dor. É porque ela não passou por aquele momento do luto. Por aquele momento de chorar. Por aquele momento de expressar a sua dor, de expressar a tristeza que está sobre ela. E ali é aquele momento dela chorar. O momento que a gente recebe uma notícia, você vai no médico e às vezes você recebe um exame, o resultado do exame não era aquele que você esperava. É um momento de você chorar, é um momento de você ficar triste. É aquele momento que você fala, meu Deus, o que aconteceu? É aquele momento que você trabalha 30 anos numa empresa e de repente a empresa fecha e você vai embora. Você vai ficar triste, você vai chorar. Quantas situações, o momento de um término de um relacionamento, de um namoro, enfim, o término de alguma coisa é um momento de chorar, é um momento de tristeza, é um momento que você não está bem, e diz que Neemias, ele está fazendo o quê? Ele se assenta, às vezes a pancada, a tristeza. A palavra ela é tão dura, a situação é tão adversa a você, que você não tem força para se levantar. Você não tem força para caminhar. Como Josué, Moisés está morto. Josué vai para a sua tenda. Josué deita. Mas vem a palavra do Senhor. Diz para ele se levantar.
Diz para ele: tem bom ânimo. E Neemias está passando por isso. Qual o momento da sua vida que você está passando, meu amado? Qual é o momento? Talvez um momento de choro. Um momento que nem você entende o que está acontecendo na sua vida. Às vezes parece que tudo vai bem. E de repente algo vem contra a sua vida, vem contra a minha vida para te ferir, para ferir as pessoas que nós amamos. E nós ficamos parados. E Neemias está assim. Diz que por alguns dias, não diz aqui exatamente pastor Samuel, não diz por quantos dias ele chorou, mas diz, Vitor, por alguns dias ele está prostrado, por alguns dias ele está chorando, por alguns dias ele está angustiado, por alguns dias ele não tem vontade de comer, ele não tem vontade de beber, ele não tem sono, ele não tem vontade de fazer mais nada, mas diz também, porque depois de um ponto e vírgula, saiba que algo bom vai acontecer. Quando você está lendo um texto, eu não sou muito bom em português, tem professoras de português aqui, eu não sou muito bom em português, confesso. Mas dizem que sempre depois de um ponto e vírgula, em um parágrafo que você está lendo, a história vai mudar. Algo está acontecendo. E depois desse ponto e vírgula que ele diz, por alguns dias, ponto e vírgula, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, Neemias teve o momento da tristeza, o Neemias teve o momento de não ter força para nada, mas daqui a pouco Neemias, ele pensa, ele levanta, ele diz: espera um pouquinho, eu tenho que fazer algo, eu não posso parar, eu não posso morrer, eu não posso desistir, eu vou buscar aquele que pode me ajudar. Diz que ele começa a jejuar, ele começa a orar, e é interessante que depois nós vamos lendo os próximos versículos, e é um momento que Neemias fala sobre pecado. Irmãos, eu quero te dizer, você, nós estamos sujeitos a pecar a cada momento, mas eu quero te dizer, Deus conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar. Eu posso esconder de você, mas eu não escondo nada de Deus. Neemias está pedindo perdão. Neemias pede perdão pelos seus pais. Neemias pede perdão pela sua família, pelo seu povo. Ele traz ao arrependimento. Ele começa a conversar com Deus. E há um momento que ele diz assim: Senhor, eu sou o teu servo. Primeira coisa que eu quero falar nesta noite: reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos que reconhecer. Neemias fala: eu não posso nada, mas eu sou o seu servo, eu creio no Senhor, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, eu sei que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Eu sei que quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor, quando eu confio no Senhor, o Senhor me responde, o Senhor abre a porta que está fechada, o Senhor desata aquilo que está atado. E quando ele reconhece, ele diz assim: eu sou, irmã Conceição, o seu servo, e sou copeiro do rei. Aí ele reconhece o que ele é na terra, Joel. Aí, Valéria, ele diz: eu sou copeiro, pastor Alex, do rei. Eu estou próximo do rei, mas primeiro ele diz que ele é servo de Deus. E aí ele diz assim: Senhor, ele faz a oração e pede, coloca, irmã Cida, graça nos olhos do rei, para que quando eu for falar com ele, o Senhor toque, o Senhor mova o coração dele. É o Espírito Santo de Deus falando para mim e para você nesta noite. Ei, amanhã,
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Não sei qual vai ser o dia que você vai ter que ir a alguém, que você vai ter que resolver uma situação, que você espera uma resposta, que você está esperando um milagre, que você está esperando algo da parte de Deus. Você primeiro vai dizer: eu sou seu servo, sua serva, seu filho, sua filha, eu creio em ti, eu dependo de ti, Senhor, vá à minha frente, porque eu sozinho não posso resolver. É exatamente Neemias pedindo isso. Ele reconhece que ele é o copeiro do rei, que ele está próximo do rei, mas sem Deus ele não pode nada. E ele vai, ele sabe quem ele é, e ele faz essa oração. E diz, irmãos, que quando ele chega perante o rei, ele sempre esteve alegre. Em tudo que ele foi fazer, não importava, Tatinho, que ele era o copeiro do rei. Não importava o que ele estava fazendo, mas o que ele fazia com alegria. Ele fazia com gratidão. Ele fazia sabendo que ele estava servindo em primeiro lugar a Deus. Irmãos, sabe o que é difícil? Eu sei que não é fácil. Muitas vezes ministrarmos uma palavra, muitas vezes sermos um canal de bênção para uma pessoa que ela sim está passando pela situação, é mais fácil, César, do que quando nós estamos passando. Quando nós estamos passando, Viviane, é difícil. E é por isso que a palavra de Deus diz, primeiro, não é bom que viva só. Ande sempre dois juntos, porque quando um cai, o outro levanta. Sabe por que é bom estar sempre em duas pessoas, em três, em cinco, em seis, na igreja, onde for, irmãos? Porque aquele momento de tristeza é o momento que alguém chega para você e te dá um abraço. É aquele momento que alguém chega para você e diz: eu sei que não é fácil, mas me dá aqui a sua mão. Você não está só, eu vou passar com você. Você não está só, nós estamos juntos. Por isso que nós precisamos estar congregados, nós precisamos estar congregando, irmãos. Porque quando eu e você estamos juntos, um ao outro, um perto do outro, ei, irmãos, cada um aqui sabe o que está passando. Se aqui eu entregar um caderno para cada um e digo assim, escreve aí alguma coisa. Cada um aqui sabe, cada um sabe da luta, da tristeza, de uma perda, de uma perseguição. Cada um sabe o que é na sua casa, o que é no seu serviço, o que é no bairro onde você mora. Enfim, qual é a situação que você está passando. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que tudo, você olha para a pessoa, ela está sempre sorrindo, mas só Deus e ela sabem o que ela passa. Por isso não é bom, irmãos, que você se isole. Por que que a pessoa, quando se isola, depois de algum tempo, a gente vê algumas notícias tristes? Se lembra de fulano? Poxa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ela se isola por alguns momentos. E naquele momento de isolamento, vem na mente dela: o que eu faço para resolver essa situação? O que eu faço para parar de sofrer? Minha vida não tem mais jeito. Quando tem jeito, sim. Quando ele tem uma família que o ama, quando ele tem amigos, quando ele tem pessoas que estão ali prontas para estender a mão para ele e dizer: você não está só, nós estamos juntos com você, nós vamos passar por isso junto com você, mas às vezes não dá tempo. A pessoa não acredita nisso e às vezes faz uma bobagem. Mas eu e você estamos aqui nesta noite para aprender com a palavra de Deus. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em você. Jesus é comigo, Jesus é com você. Ele me conhece, Ele te conhece. Neemias estava sempre alegre perante o rei. O rei percebe: você não está bem. Você já viu, irmãos, que a gente percebe? Você que é casado, às vezes sua esposa, ou às vezes o esposo não está bem, um percebe. Na igreja, nós percebemos que aquele irmão às vezes não vai bem. Na igreja, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, em vez de ajudar, nós atrapalhamos. Às vezes, se você não sabe o que falar, fique quieto. Não posso ajudar, também eu não vou atrapalhar. Às vezes o que a pessoa, irmãos, ela está passando por uma situação triste, delicada, ele está angustiado, e às vezes eu e você, às vezes ingenuamente. Uma coisa é eu fazer uma brincadeira com você quando você está bem. Uma coisa é eu fazer uma brincadeira
com alguém que não está passando por um problema ruim. É fácil eu chegar aqui e fazer uma brincadeira com o Gilvan Félix, quando o São Paulo está ganhando, mas quando toma de 3-1 do Vasco, um dos últimos times, um time ruim, eu parar lá na porta e falar para o Gilvan Félix, Gilvan Félix, seu time... Opa, ele vai falar, peraí, pastor, que negócio é esse? E às vezes, irmãos, acontece isso comigo, às vezes acontece isso com você. Às vezes o irmão chega aqui, não é com você, não é com a igreja, é com ele, é algo que ele está passando. E às vezes nós não entendemos e a gente faz uma brincadeira com o irmão. Ou às vezes a gente vai falar coisas que Deus não mandou você falar para a pessoa, porque quando Deus manda falar, Ele garante. Quando Deus manda você falar, não se preocupe. Na hora eu posso ficar nervoso, na hora eu posso não aceitar, mas daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no meu coração. E você começa a dizer, não é que tem razão, porque irmãos, nós não somos perfeitos, perfeitos é só Ele. Eu e você estamos tentando a cada dia melhorarmos. Então, em vez de nós murmurarmos de tudo, de nós reclamarmos de tudo, vamos aprender como Neemias. Olha por que o rei percebeu, pastora Marina, que ele não estava bem. Porque ele estava triste, Mariana. Ele estava triste. E ele não era triste. E o copeiro, e o rei pergunta para ele, você não está bem? O que está acontecendo com você? E ele imediatamente responde, Daniel, como posso eu, Nisaldo, estar bem? Se nesse momento eu estou aqui, como, bebo, estou perante ao rei, mas lá, da onde eu venho, o meu povo, a minha família, perdeu tudo, estão tristes, passando fome, necessidade. Talvez você está aqui sentado aqui nessa noite, mas você está orando por alguém que está lá fora. Por alguém que te preocupa. Por alguém que você diz, Senhor, vá de encontro, Senhor, guarda, Senhor, livra. Talvez alguém que está no hospital, você está dizendo, Senhor, visita lá aquele hospital, eu estou aqui, mas Senhor, o meu pedido é, visita, libera a unção da cura ali. Às vezes nós estamos num lugar, mas tem um parente nosso que está preso, e nós estamos orando, Senhor, visita ele lá naquele local que ele está. Enfim, qual é a situação que você está passando hoje, que você está aqui, mas o teu coração, neste momento, está em outro lugar. Você está intercedendo por alguém, você está entregando nas mãos do Senhor, você está falando, Senhor, vai de encontro, Senhor, resolve essa situação, Senhor, abençoa, Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor, cura, Senhor, faz a tua vontade. Nós sabemos deste momento, irmãos, a qual nós passamos. E é o que Neemias está falando. E o rei consegue entender que realmente é algo complicado, é algo difícil. Mas, irmãos, em tudo que aconteça na minha e na tua vida, você tem que ter um plano. Irmã Edna, nós temos que ter plano. Não dá, irmãos, para nós chegarmos perante Deus sem ter um plano, sem ter o que pedir, sem ter um projeto, sem ter algo a entregar a Ele. Neemias, ele tinha um plano, porque o rei Ivone pergunta para Neemias, tá bom, o que você quer, Quinho, que eu te faça? Irmãos, pensa, você que está precisando de algo, você está pedindo algo, você vai ao encontro de alguém e alguém olha para você e diz, o que você quer que eu faça? E às vezes, Roger, nós não temos um plano. Você já foi conversar com alguém, você já foi pedir algo para alguém e a pessoa fala, tá bom, o que você quer? Silêncio, né? O rei pergunta para ele, o que você quer? Deus pergunta para Salomão, o que você quer que eu faça por você? O que você quer? Ele não pensa duas vezes, ele diz, eu quero sabedoria. O rei pergunta para Neemias, Neemias, o que você quer que eu te faça? Neemias tinha, Aline, um plano. Neemias diz, rei, se o senhor achar de bom grado, me dá cartas. Me dá cartas para que eu possa ir até a terra, a minha pátria. Eu preciso de madeira. Eu preciso de material. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus está falando comigo e com você nessa noite.
Tá bom, você está me pedindo algo, mas você sabe para quê? Você tem plano? Você tem projeto? Irmãos, em tudo que nós formos fazer, já falaram para você que eu tenho que ter o plano A e o plano B? O plano A é a minha prioridade. Mas e se naquele momento não der? Eu tenho que ter o plano B. Ou continuar esperando no Senhor. Neemias tinha um plano. Ele sabia o que ele precisava para reconstruir os muros. O que você precisa da parte de Deus para reconstruir algo que está destruído na sua vida? O que é o avivamento? O que você entende por avivamento? Vamos fazer, pastor Alzira, o culto do avivamento. Venham buscar o avivamento. Mas você já parou, Maicon, para perguntar o que significa o avivamento para você? Não precisa se manifestar. Mas eu tenho certeza que agora, Denise, que eu estou perguntando, cada um, irmã Margarida, está dando uma definição, Roberta, do que é avivamento. Um está dizendo, avivamento é isso, avivamento, né, pastor Alex? Um está dizendo, avivamento é eu pular, avivamento é eu ficar sorrindo, é na hora do culto, eu pular, eu ficar sorrindo, eu ficar dando glórias a Deus, eu ficar dando glórias a Jesus, eu estou sorrindo para todo mundo, eu estou alegre e tal, e o irmão fala, levanta, eu nem sentei, eu já estou em pé, e tal louvor, eu estou pulando, isso é um avivamento, Deus está falando, o pastor está pregando, e eu estou, glórias a Deus, ou glórias a Jesus, hoje eu estou avivado, hoje eu estou, tá bom, amém, não está errado. Minha definição de avivamento nesta noite é mesmo no meio das lutas, das adversidades, das perdas, das perseguições, da enfermidade, do desemprego, da falta de dinheiro, de não estar bem em casa, de não estar bem talvez no trabalho, ou estar desempregado. É eu estar na presença de Deus, sabendo que tudo vai mudar, que Deus não se esqueceu de mim, que mesmo nesta luta, nessa adversidade, nessa tristeza, nessa dor, nessa angústia, eu estou aqui nesta noite dizendo, isso não vai me derrotar, isso não vai me paralisar, isso não vai me tirar da frente do meu Deus, porque eu creio nele, eu sei que ele está no controle de tudo, e até aqui o Senhor me guardou, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor é comigo, e eu vou vencer. Isso é o avivamento que você tem. Não importa o que está acontecendo, não importa se você está trabalhando ou se você não está trabalhando, não importa se você está doente, se você está com saúde, não importa o que você está passando. O importante é que você sabe quem é Deus na tua vida. Abre-se um parênteses. Não é que passando por essa luta, por essa adversidade, que você vai estar o tempo todo. Não. Mesmo triste, mas você não perdeu a tua fé. Mesmo abatido, não derrotado. Mesmo sem um sorriso no rosto, mas continua com fé. Dizendo, Deus é comigo, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, em nome de Jesus. É o melhor avivamento, é a melhor definição de avivamento. É saber que não é por causa do outro que eu sou feliz. Não é por causa do dinheiro, ou do emprego, ou do carro, ou da casa que eu sou feliz. O que me traz felicidade é Deus. É claro, quantas vezes você já ouviu dizer alguém de falar assim, quem fala que o dinheiro não traz felicidade, está mentindo. Quem diz que um bom carro não traz felicidade, está mentindo. Não é que um bom emprego não traz felicidade? Sim, mas isso não pode ser o motivo da sua felicidade.
Porque o emprego você pode perder. O dinheiro pode acabar. O carro alguém pode levar. Mas a tua fé, a tua alegria, a tua paz, a tua confiança em Jesus, ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Agora, é claro, irmãos, é óbvio que algumas coisas... É claro que você vai viver aquele momento de alegria. Aquele momento que você vai viajar. Ontem eu conversava com o Ricardo. Né, Ricardo? Para você se preparar para as férias, você tem que fazer o quê? Planos. Você tem que se preparar. Né? Você tem que se programar. E é óbvio que vai passar férias com dinheiro ou sem dinheiro? O que vai ser melhor? Ah, bom, pensei que você ia passar sem dinheiro. Não é, irmãos? Não que você não possa ficar de férias sem dinheiro. Você está entendendo? Pode. Mas, irmãos, pensa bem. Você está num lugar, passa o sorvete, Patrícia. Não tem dinheiro para comprar. Passa a pipoca. Não tem dinheiro para comprar. Né? Misericórdia. Né? Aí você não vai ficar lá para todo mundo, né, Bruno? Você está rindo do quê? Não tem dinheiro para comprar pipoca. Mas tá bom. Não é isso, daqui vão te internar. Né? Vão falar que você ficou louco. Mas ele tinha um plano e ele vai. Ele pega, o rei libera tudo, o rei libera a carta, o rei manda liberar madeira, o rei manda liberar tudo o que ele precisa. Irmãos, diz que quando Sambalat e Tobias ficam sabendo, eles não se alegram. Cuidado. Tudo que você for fazer, nem todos vão ficar felizes com o que você vai fazer. Tinha tempo que as pessoas sentiam prazer em dar um testemunho. Deus fez isso e tal. Hoje, às vezes, os irmãos falam, pastor, eu prefiro só agradecer a Deus, glorificar a Deus, porque eu percebo que nem todos ficam felizes. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O importante é o que Deus fez por você, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo. Sambalat e Tobias caem por terra em nome de Jesus. Porque o que é seu, é seu. E ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Mas ele vai, irmãos, e diz que quando ele chega lá, mesmo com Sambalat e Tobias falando mal, não querendo que ele fizesse, diz que à noite, Miguel, ele sai sozinho e ele vai observar. Ele vai observar a cidade. Ele vai observar qual é a parte do muro que caiu, Vitória. Ele começa a observar como ele vai fazer, irmã Maria. Irmãos, tudo que eu e você formos fazer, vamos conhecer o inimigo, vamos observar, vamos ver como é que nós vamos fazer. Quando alguém aqui vai pintar a sua casa, primeiro você vai escolher a cor. Família grande, imagine, cada um quer uma cor, hein, Alexandre? A esposa quer uma, o filho quer outra, a filha quer outra cor, não é? Cada um quer uma cor. Mas no final de tudo, uma cor vai ter que predominar. Quando você vai comprar alguma coisa, você já viu? Se você vai com a família, é bom ir com a família. É bom a família escolher. Mas você já viu que, você vai na agência comprar um carro. Um olha para um carro e diz, é esse. O outro diz, não, esse é bonito, mas aquele é melhor. O outro vai e fala, não, esse é bonito, esse também, mas eu ficaria com esse aqui. Mas você está fazendo o quê? O conhecimento, reconhecer. Irmãos, lá no local que você trabalha, começa a reconhecer, começa a observar. Em que pode mudar ali? Em que você pode ser melhor ali? Em que ali pode ser melhor para você também? Na igreja, aonde você estiver, faça planos, faça projetos, observe, ajude. Como eu estava falando aqui, irmãos, é você observar, você fazer planos. Quando você vai para uma viagem, primeiro, você vai olhar para onde você vai. Alguém aqui já alugou uma casa e quando chegou a casa não existia? Alguém aqui já escolheu uma casa pela foto? Uma vez, irmãos, não me lembro o ano, nós fomos para Ubatuba.
E nós olhamos uma casa, a Gina olhou uma casa. E mostrou. Eu gostei. A Giovana gostou. 2014. Nós olhamos a casa, irmãos, tinha piscina na casa, tudo bonito, né? E aí, irmãos, fizemos aquela viagem. Foi a Gina, Giovana, os farofeiros. Giovana, Gina, minha mãe, Cíntia, quando viajava com a gente, Priscila, Cabo Sul, Mariana, João Pedro, Tainá, Karen, Fred, Papagaio, Tartaruga. Irmãos, mas nós fomos Irmãos, vamos nós lá. E entra aqui, sai daqui e tal. De repente, irmãos, começa a acabar a cidade. Começa a acabar o povo, as casas. Mato de um lado, mato do outro. Eu disse, Wellington, será que está certo o caminho? Ele disse, está certo, vamos lá. Irmãos, nós passamos por um lugar, nós chamávamos a fazenda. Porque, irmãos, era no meio do mato. Irmãos, a piscina que nós vimos, enorme, uma água azulzinha, estava verde, de lodo. Era um tanque, irmãos. Era uma caixa d'água. Nós entramos na casa, irmãos, meu Deus do céu. Era algo assim que um olhava para o outro e falava, meu Deus, aonde nós viemos nos meter? Um cheiro de mofo, irmãos. Tanto é que nós ficamos um dia só. No outro dia, nós fomos embora. Nós fomos lá para ficar, acho que 10 dias. Era férias. Guerreou? Não, nós saímos, fomos lá, o neguinho nos ajudou, foi até acho que quando nós compramos lá o apartamento. Bom, depois vocês me ajudam aí na história. Eu sei, irmãos, que era um lugar feio. Era a casa do... E a família do homem morava embaixo? Não, morava em cima, mas estava no porão. E teve briga à noite, né? Teve briga lá, a família brigou e tal, e foi uma confusão, e a gente olhando tudo aquilo. Até cobra, eu matei lá a cobra. Enfim, irmãos, mas nós olhamos, nós fizemos planos, nós observamos e nós erramos. Imagine se nós não tivéssemos olhado. Recentemente, também, fui para Olímpia. Olhei uma casa da mesma mulher que a gente já tinha alugado uma vez. A mulher mostrou 2 casas para nós quando nós fomos. Eram 2 casas lindas, maravilhosas, Sérgio. Muito bonitas as 2 casas. Eu deduzi, pensei, Cláudia, é uma das 2. A mulher falou, porque eu tenho mais casa, tal, e eu aluguei. Irmãos, quando nós chegamos lá, que nós entramos na casa, vidro quebrado, sofá rasgado. Irmãos, não dava para ficar lá na casa. Sem janela no banheiro, parecia a família Adams. Irmãos, era algo terrível. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Vim passar aqui um feriado, é longe, irmãos, é 300 e poucos km. É longe o lugar. Falei, meu Deus, e agora? Mas isso não vai roubar minha alegria. Aí eu falei, vou procurar outro lugar e vou embora daqui, porque ficar lá seria pior. E nós fomos procurar outro lugar e ficamos no lugar. Aí a mulher veio receber o dinheiro da casa. Porque a mulher não queria saber, Simone. Ela alugou, Luciana, e ela queria o dinheiro. E aí, Rose, o que foi engraçado não, foi triste. Porque ela olhou para mim, Quinho, e falou, mas você saiu da casa por quê? Joelma, estava eu e o João Pedro. Mulher olha para mim e diz, mas não gostou da casa? O que aconteceu? O que a casa tem que você não gostou? Eu falei, o problema é que não tem, é esse que é o problema. Não é o que tem, é o que não tem. Eu falei, a senhora tem certeza que a senhora já entrou nessa casa? Porque aí depois eu fui ver que ela apenas loca as casas. Ela disse que era da filha dela, mas não era da filha dela coisíssima nenhuma, ela loca as casas. Resumindo, paguei 2 vezes.
paguei a casa e tive que pagar a outra que nós fomos, o outro lugar que nós fomos. Pastor, mas o senhor não observou? Não, eu acreditei. Porque, Alessandra, quando eu fui na outra casa que a mulher me mostrou, a casa era boa. E eu acreditei. Às vezes, irmãos, eu e você precisamos observar melhor. Às vezes Deus tem o melhor para me dar, Deus tem o melhor para te dar. Só que às vezes nós não estamos dando o valor que Deus quer que eu dê e que você dê. É óbvio que eu dei um exemplo aqui de uma casa. Pula esse exemplo que eu te dei. O que você tem pedido ao Senhor? Você está pronto para Deus te liberar nessa noite? Eu estou pronto para receber o que Deus tem para mim? Ele foi observar, ele foi conhecer. Quinto, irmãos, nós já estamos terminando. Depois que ele observou, que ele viu tudo, que ele sabia o que ele precisava, ele vai motivar as pessoas. Irmãos, o verdadeiro líder, aquele que quer algo de bom, ele motiva as pessoas que estão ao lado dele. Eu e você temos que ser um agente de Jesus Cristo. E o agente de Jesus Cristo é aquele que motiva o próximo. O bom líder não é aquele que grita. O bom líder não é aquele que você goste de mim porque eu tenho que te obrigar. Não, você tem que gostar de mim por o que eu sou. Não por o que eu faço, mas por o que eu sou em Cristo Jesus para você. O verdadeiro líder é o que agrega. O verdadeiro líder é aquele que expande. O verdadeiro líder é aquele que não tem medo. Esse microfone é meu, eu não divido com ninguém. Não, o verdadeiro líder sabe que quem o colocou ali foi Deus. E Deus é com ele. O verdadeiro líder, ele fica contente quando Deus traz alguém para ajudá-lo. Porque ele diz aqui, o espaço não é meu, o espaço aqui é de Deus. Então eu quero mais que Deus envie pessoas capacitadas, pessoas vindo de Deus, pessoas que ministrem bem a palavra de Deus, pessoas que tenham responsabilidade, pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão fazer o reino de Deus crescer, o nome de Jesus Cristo ser reconhecido, o nome do Espírito Santo se propagar. Este é o verdadeiro líder e ele vai motivar. Ele chama os homens e diz assim, olha, eu tenho a madeira, eu tenho o cimento, eu tenho as ferramentas, mas eu não tenho o braço forte para me ajudar. Imagine se ele não motiva, imagine se ele não sabe cativar, imagina se ele não sabe pedir, porque até pedir, irmãos, nós temos que pedir com humildade. Tem pessoas que não sabem pedir, ela vem te pedir um favor, e ela não sabe, Lucas, pedir. Outro dia a pessoa veio me pedir algo, falou para mim assim, você está chateado comigo? Você está magoado comigo? Eu fiz alguma coisa contra você? E eu fiquei olhando, falei, mas Rosa, não estava entendendo. Falei, não estou entendendo. Não, porque parece que você está com raiva de mim. Eu? Não, porque você fez aquilo e tudo, mas por que eu fiz, Lucas? A pessoa foi embora e não teve humildade de pedir. Porque tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, de pedir algo. Irmãos, humildade. Eu não sei isso, você sabe, me ajuda. Você tem isso? Me empresta. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Eu me lembro, irmãos, minha mãe está sentada ali, por um bom tempo, eu não sabia abrir uma lata de sardinha. E olha que eu amo sardinha. E um dia, minha mãe teve a paciência, porque sempre era ela que abria, sempre era ela que fazia. Eu me lembro que uma vez, eu fui trabalhar num mercadinho. Irmãos, eu já passei por cada uma, lá na Praça da Árvore. Eu trabalhava numa detetizadora, eu já contei aqui que eu já fui, né, eu trabalhei, viu, Hamilton? Já trabalhei com detetização, já falei para os irmãos aqui, né? Colocava uma capa, tinha um negócio que parecia de água assim, jogava o veneno nas coisas e tal. E aí, depois que eu saí dessa detetizadora, eu fui trabalhar num mercadinho. E lá no mercadinho, o cara chegou e disse o seguinte, ó,
não tem almoço, não tem nada, mas pega aí o que você quiser comer. Não tinha muita coisa. Né? Não era um mercadinho grande, era uma coisa pequena mesmo de bairro. Lá na Praça da Árvore, era longe. E aí, irmãos, eu olhei para a prateleira e vi uma lata de sardinha. Eu peguei a lata de sardinha, Mateus, e peguei o pão, Daniel. E para abrir a lata de sardinha. Hoje, irmãos, eu me lembrando, Elaine, eu dou risada. Mas Camila, naquele momento, aqui eu não conseguia abrir a lata de sardinha. Irmãos, eu peguei o abridor, olha só, e eu batia para fazer um furo e eu ir rasgando a lata. Resumindo, irmãos, passou muito tempo para mim conseguir abrir aquela lata de sardinha, mas foi do jeito errado. Um dia, minha mãe parou, me chamou e disse assim, ó, tá vendo isso aqui do abridor? Falei, sim, encaixa aqui. Eu encaixei. Ela falou, agora fura. Eu furei. Agora vai fazendo assim. Irmãos, que vergonha. Andrei, eu abri a lata de sardinha. Eu aprendi a abrir uma lata de sardinha. Mas eu tive humildade de aprender. Tem gente que não tem humildade para aprender. É ruim quando você vai falar alguma coisa para alguém, que alguém... Não precisa falar que eu já sei. E por que você está fazendo errado? E por que você continua fazendo errado? E aí o momento do sábio, o sábio se cala. Eu quero ajudar. Você não quer aprender? Quando você começa a fazer a barba, os meninos aí de 12 anos, de 11 anos, viu, João? Ó, quando começar lá, João, nasce um pelinho aqui, nasce outro aqui, nasce outro ali, e a gente não sabe, passa lá o creme e se corta, tudo tal, e não consegue limpar, não é? Por quê? Você abre a torneira, você coloca aqui, mas aquilo não sai, porque cola, o creme cola. Aí um dia meu pai entrou, falou, o que foi, filho? Falei, pai, isso aqui, ó, eu ponho na água, ó, não sai. Ele fechou a torneira e falou, e se você fizer isso? Bate assim no lavatório. Eu, Saiu. 2 pelinhos. O problema não era os 2 pelinhos, pastor. O problema era aprender como limpar o aparelho de barbear. Então, irmãos, eu tenho que ter humildade para aprender. Às vezes você sabe algo que eu não sei. E posso te falar, eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Se tem algo que eu não tenho, é vergonha de pedir. Não tenho. Escuta, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Como é que faz isso aqui? Isso chama-se humildade. E Neemias teve humildade para motivar as pessoas para ajudar ele a reconstruir os muros. Sambalate, Tobias continuam falando, mas ele não perdeu o foco. Ei, não perca o foco. Não perca o foco daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Qual é o projeto que você tem? Jesus lá atrás, ele diz assim, qual é o rei que não vai para a guerra, que chama seus capitães, que sentam com eles, que pergunta qual é o exército, se o exército é mais forte, qual é o número, ou qual é aquele que vai construir uma casa, Átila, e antes vai ver se tem dinheiro, se consegue comprar o material, se consegue pagar a mão de obra. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é o quê? Você começar e não conseguir terminar. Então nós temos que nos preparar. Nós não podemos perder o foco. Eu tenho um foco. Um exemplo. Vamos supor que eu tenho um foco de construir uma casa. Eu não vou perder o foco. Não é a falta de dinheiro hoje que vai fazer eu perder o foco. Quando eu tiver, eu vou construir. Eu vou buscar. Eu vou trabalhar. Deus vai dar estratégia. Deus vai abrir a porta. Deus vai... Não perca o foco daquilo que você tem, o projeto que você tem, o sonho que você tem. Você tem um projeto de fazer faculdade, de estudar, fazer faculdade não, de estudar em uma faculdade. Hoje você não tem dinheiro, não perca o foco. Continue orando, continue trabalhando. Deus vai dar uma estratégia para você. Se Deus
tocar no coração de alguém, você vai ter uma bolsa 100%. Se Deus disse que você vai ter, você vai fazer e ninguém vai impedir. Mas não perca o foco, porque o nosso problema é que às vezes a gente começamos algo aqui, no primeiro obstáculo, nós começamos a fazer outro aqui. Vem outro obstáculo, porque ele vai vir. Eu mudo para cá. Aí vem outro obstáculo, eu mudo para cá. E sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar e você nunca vai conseguir nada, porque você não tem foco, você não sabe o que você quer. E o mistério é ter foco, ter projeto, ter determinação, ter fé, lutar por aquilo que você quer. Depois de 52 dias, Neemias reconstruiu os muros. Que essa noite seja uma noite de reconstrução. Na minha e na sua vida. Que nessa noite seja uma noite de aprendizado. Às vezes a gente escuta e a palavra de Deus diz que é para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Mas às vezes nós temos dificuldade em ouvir. Nós queremos falar. E eu vou encerrar. Hoje eu ouvi algo de um pastor que me chamou muita atenção. Um marido chegou para a esposa e disse para ela assim: hoje, Josete, prepara a melhor comida, faça uma salada, se prepare que hoje eu vou chegar cedo. Hoje nós vamos jantarmos juntos. Hoje nós vamos ter uma noite diferente de todas as outras noites. Nessa noite, você vai ver, eu vou te trazer um presente, enfim. E foi trabalhar. A mulher ouviu aquilo. Entrou Beli no coração dela. Solange, ela preparou tudo. Ela preparou a comida, ela fez tudo feliz da vida, alegre. De repente, vai chegando a hora, ela vai, ela toma banho, ela coloca uma roupa linda, maravilhosa, ela prepara a mesa, está tudo pronto. Horário do marido chegar em casa, 7h30, 7h40, nada. 7h50, nada. 8h, nada. Pega o celular, liga, celular desligado. 8h30, nada. 9h, nada. Imagine mulheres que aqui estão. Eu sei que aqui qualquer mulher pensar isso é difícil, porque todas vocês são muito compreensivas, jamais vocês ficariam nervosas. Mas imagine a situação dessa mulher, irmã Cleide, como é que ela estava? Fica imaginando, 9h nada, 10h nada, 10h30 nada, o celular não atende. Roger, imagine a Alessandra falando, eu fiquei 2 horas na chapinha, cadê o Roger? Aí o outro está falando, hein Miguel, imagine como é que está a esposa, está dizendo que a comida já está fria, mas deixa esse maldito chegar que ele vai comer comida fria, ele que vai esquentar, eu vou dormir porque eu vou falar, sim ou não? Sim. Não vamos falar que não, e se fosse ao contrário, também o homem estaria nervoso. Qual é a vontade quando o marido chegou 11h30 da noite? Qual era a vontade da mulher? Pode falar, irmãos, deixa Deus te usar. Fala, Nisalda. O que você faria, Nisalda? Irmãs, aqui é um exemplo só. Irmãs, pode falar. Você acha que você ia receber teu marido como? Chegou atrasado. Eu liguei para você não atendeu o celular, né? Até que o correto seria, mas não conseguimos. Pastor, e o que a gente faz? Deixa eu ouvir primeiro o que ele vai falar. Porque a vontade, irmãs, é voar no pescoço do marido, sim ou não? E vocês têm razão. Fiquem calmas, vocês não estão sozinhas não, Dai. Está todo mundo junto com vocês aqui, fiquem calmas, né, Claudete? Mas aí você fica assim. O pastor disse, eu quero quebrar o pescoço dele, mas eu vou ouvir o que ele quer falar. Oi, boa noite. O senhor me segura. O senhor não vai pedir nem força, porque se o senhor me der força, eu quebro ele. Então não, me dá sabedoria. Aí ele abre a boca e diz o seguinte, eu sei bem que você está nervosa comigo, mas deixa eu te falar, saí mais cedo, peguei o ônibus, entrou 3 bandidos dentro do ônibus,
sequestraram o ônibus, nos levaram para um lugar ermo. A bateria do meu celular acabou. Eu não conseguia falar com ninguém. Eles levaram tudo nosso. Chegou a polícia, levou todo mundo do ônibus para a delegacia. Teve que qualificar todos que estavam no ônibus. Eu sem celular, sem poder falar para você. A minha noite hoje, meu amor, foi uma noite horrível. A mulher que queria o pescoço dele na bandeja, sábia, não gritou, irmã Rosa. Não falou o que ela queria fazer. Ela dá a volta por cima e surpreende ele dizendo: sua noite não acabou. A sua noite pode ter começado ruim, mas vá tomar seu banho, que quando você sair, terá uma comida quente. Glória a Deus, né, pastor? Terá uma comida quentinha te aguardando. A sua noite pode ter começado ruim, mas vai terminar boa. Sabe por quê? Porque ela aguardou primeiro, ela ouviu o que ele tinha para dizer. E eu quero encerrar dizendo que não é fácil, porque a nossa vontade, e não vai dizer que você não tem essa vontade, é de fazer completamente ao contrário. Marca um horário com alguém. Marido, eu falei da esposa, vamos falar do marido agora. Marca, marido. A esposa diz assim: vem me buscar a tal hora, que eu vou estar pronta. Ela marca 19h30, você chega às 19h25. Hein, Tatinho? Tião, para o carro, 19h25. Marcou 19h30. 15 para as 8? 8 horas. 8h30. É isso aí, César. Quando ela vem, já é 10 horas da noite, Maicon. E ela entra no carro falando: ai, essa chapinha, mas eu procurei um vestido, não serviu. Eu procurei um sapato, não ficava bom. É ou não é assim? Mas aí a gente olha e fala: mas ela ficou bonita. Valeu a pena. Não era isso que nós deveríamos falar? Mas geralmente é o que a gente fala? Não! Eu imagino o Átila nervoso, Viviane. Eu imagino o Átila. Irmãos, eu não gosto de fofoca. Não vou falar nada porque falar da vida alheia. Mas a mãe do Átila estava conversando com a gente. Ela disse: gente, quando chega no final do mês, que chega a minha aposentadoria, eu passo uma vergonha, o Átila me leva no banco. Aí quando eu entro no banco, ele fica assim: põe o dedo aqui, e eu não consigo. Irmãos, parece que a senha some, parece que tudo some, e ele grita comigo, e ele chama o gerente. Imagine o Átila nervoso, Viviane. E ela não vai, viu, irmã Rosa? Depois ela dá um croque no Átila, representando a mãe dele, porque... Mas se nós conseguirmos, irmãos, ouvir mais, antes de julgar, porque toda história ela tem 3 versões: a minha, a sua e a verdadeira. Nunca se precipite. Quando você ouvir uma história, por pior que seja, escute. Se prepare para ouvir o outro lado, antes de julgar. Não julgues, para não ser julgado. A mesma medida que medirdes, será medido. Mas eu e você, quando ouvimos algo, se for de alguém que a gente gosta, para nós aquela versão é a verdadeira. A outra não importa, porque eu gosto de você. Você gosta de mim, então a sua versão é a verdadeira. Mas discute a outra versão e vá ver qual é a verdade. E que assim eu e você possamos reconstruir o que foi derrubado. Podemos recuperar o que foi perdido.
buscar a alegria que nós perdemos. A fé que às vezes está pequena. Que a vontade de servir a Deus volte a queimar no meu e no teu coração. Não por causa do A ou do B, não, mas por causa do que Deus é para você, do que Deus é para mim. Vamos entender que o nosso inimigo não está dentro da igreja. Essa pessoa que está sentada do teu lado, ela pode ter falhas, ela pode ser o que for, mas ela não é sua inimiga. Nossos inimigos estão lá fora. Quando eu e você entendermos que tudo que a gente faz na casa de Deus é para o reino de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor a Deus, nós vamos ver que as coisas vão mudar. Quando eu e você entendermos que tudo que a gente faz na casa de Deus não é em vão, mesmo que o homem não reconheça, Deus reconhece. Que você, irmãos, não fique sentado somente. Eu quero encerrar fazendo esse apelo. Outro dia eu vi no Facebook, uma irmã que congregou aqui com a gente colocou assim: agora estou separada para trabalhar no ministério infantil. A igreja que ela congrega, para trabalhar, que ela está congregando, para ela trabalhar com as crianças, ela vai ficar meses em observação, Lídia, para trabalhar com as crianças. Ela vai ficar um tempo. E disse, porque lá na igreja eu não fazia nada. A pergunta é, mas não fazia porque não tinha o que fazer ou porque não queria? É que às vezes, irmãos, o profeta, ele não tem valor na sua pátria, na sua casa. Às vezes, tudo que eu vou fazer em outro lugar é melhor do que eu poderia fazer aqui. Mas eu quero te dizer que aqui ou lá, a casa é de Deus. Aqui ou lá é para a obra de Deus. Aqui ou lá importa que ele cresça e que eu e você diminua. Às vezes a pessoa vai em outro lugar, chega lá, vai ficar um ano tomando conta de carro. Vai ficar tomando conta de carro. Aqui não queria fazer nada. Mas nessa noite eu quero fazer um apelo para você. Você viu o ministério de dança aqui? Que lindo. Tem lugar. Você viu o ministério de louvor aqui? Tem lugar. Sabe a intercessão? Tem lugar. Sabe o ministério infantil? Tem lugar. Sabe os jovens? Tem lugar. Sabe o diaconal? Tem lugar. Tudo precisa de você. Basta você falar, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto, Senhor, para te ajudar, para ajudar a sua obra. Porque aqui, irmãos, não é por um salário. Você não vai receber nenhum salário. Eu não recebo nenhum salário. Gostaria de ter condições, a igreja, certo, pastora Marina? De cada um ter um salário. Nós não temos. Mas uma coisa eu posso te dizer. O dono do ouro, o dono da prata, o dono da minha vida e da tua vida, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive. Tudo que você fizer aqui é para ele. Uma cadeira que você arruma, uma lâmpada que você troca, tudo que você fizer aqui dentro, saiba que é para ele. E a recompensa vem dele. Por isso, lá na técnica, lá no som, precisa de ajuda. Em tudo, nós precisamos de ajuda. Às vezes tem culto de quarta-feira que isso aqui não é ligado. Sabe por quê? Porque não tem alguém que ligue. Porque a pessoa ou está estudando ou está trabalhando e não pode vir como vem no domingo. E aí fica desligado. Mas se eu e você tivermos humildade de dizer, eu sou do corpo de Cristo. A mão não é melhor do que o pé não é melhor do que a boca não é melhor do que o dedo. Mas como Paulo diz,
todos nós pertencemos ao mesmo corpo, e o corpo é o de Cristo. E que quando a igreja de Jesus Cristo entender que nós somos um corpo só, ô irmãos, não tem adversidade, não tem inimigo, não tem tristeza, não tem aquilo que vai impedir o crescimento da obra de Deus, porque quando eu e você acreditamos, confiamos naquilo que a gente faz, você vai ver a igreja crescer. É quando você chegar hoje em casa, poxa, eu vou passar uma mensagem para aquele irmão, ele não foi no culto hoje, eu vou ver se ele está bem, se ele está precisando de uma oração, ou vou mandar uma mensagem para ele, vou mandar um versículo bíblico para ele. Vamos ser propagadores da palavra de Deus. Amém? Essa era a palavra que Deus tinha para mim e para você nessa noite. Que o Senhor continue falando melhor ao meu e ao teu coração. Que Deus continue abençoando a minha entrada, a tua entrada, a nossa saída. Que Deus seja o meu escudo, o teu escudo. Amém?